Shalom, shalom, boa tarde. 29 de Iyar, 5.784, a contar da criação. 6 de junho de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá. Trazendo a Parashá da semana, suas leituras, seus ensinamentos, reflexões, para que nós possamos, na nossa jornada monoteísta, com o fundamento judaico e orientação rabínica, chegarmos realmente estarmos refinando cada vez mais o nosso refinamento pessoal, bem como a nossa cura emocional. Estamos nos últimos momentos da contagem do Homer, e nós estamos aí dentro da nossa Parashá, Bamidbar, que sempre Bamidbar é estudado antes de Shavuot, né? Então, por isso, realmente, nós temos aí essa questão principal do tema do nosso shiur, ou seja, guardando o nosso santuário. Aí nós vamos ver o que a porção traz para nós hoje, bem como também a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje, por ser 29 de Iyar, é o último dia do mês, e ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no mês de Sivan, né? E aí nós temos também alguns aspectos para chamar a nossa atenção com referência ao mês de Sivan, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Estamos no quinto dia da semana, conhecido como quinta-feira, e é o quinto dia para o nosso Shabat, ou seja, né, ao pôr do sol de hoje também, até o pôr do sol de amanhã, além do primeiro dia do mês de Sivan, estaremos também em Erev Shabbat, véspera de Shabbat. Então, foco, manter o foco, porque grandes coisas, como diz o salmista, grandes coisas tem feito Hashem por nós, e por isso nós estamos alegres, né? Então, essa é a realidade que temos aí diante de nós, ok? O mês de Sivan, né, ele é formado pela letra Zain e um Vav, né? Sivan é o terceiro dos 12 meses, né, a contar de Nissan, e é o mês que nós temos aí, de fato, a outorga da Torá, que é no dia 6 de Sivan. A letra Zain, sendo que o Sivan é o terceiro mês, ele está conectado ao terceiro dos atributos divinos, que é exatamente a misericórdia. O número 3 está associado também aos eventos ocorridos neste mês. Nós temos a outorga da Torá, uma tripla Torá, ou seja, a Torá, Neviim e Ketuvim, que significa a Torá mesmo, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos, né? Que compõem todo o Tanar, né? Então, por isso que os sábios falam que é tripla Torá. A Torá propriamente dita, Neviim, os profetas, e os demais Neviim, os escritos, que compõem todo o Tanar. Também temos a questão de um povo triplo, que está conectado com Kohanim, Leviim e Israelim, né? Segundo os nossos mestres, nos fala exatamente Kohanim, é a tribo sacerdotal de Levi, os sacerdotes, melhor dizendo, né? Os sacerdotes, Kohanim, os sacerdotes, literalmente falando. Leviim, a tribo que foi separada para o serviço específico a Hashem, e Israelim, que significam os judeus, o povo judeu em geral, né? E Sivan é o terceiro mês, né? E nós temos aí também os 3 líderes do povo judeu na sua travessia pelo deserto, que é Moshe, Aharon e Miriam, né? Miriam era uma profetisa, e ela está junto com Moshe e Arão na liderança do povo judeu. Então, o número que mais é destacado dentro dessa questão aqui, em toda a Torá, é de fato o número 7, o valor da letra Zain,
Então, Zain é a 7ª letra do Aleph Beit. A Torá foi otorgada no Shabat, no 7º dia da semana, né? Segundo o Rabi Yossi, a Torá foi entregue no 7º dia de Sivan. Zivulun, a tribo de Sivan, começa com a letra Zain. E os nossos sábios identificam o Zain com a letra Z, que significa isso, significando o excepcional nível de profecia de Moshe, que é, de fato, considerado a vidraça transparente do povo judeu. O doador da Torá, ele próprio nasceu e faleceu no dia 7 de Adar, né? O 12º mês do ano a partir de Nissan, certo? Então, 12, corresponde exatamente à palavra Z, que é isso, e Moshe, ele nasceu e faleceu no mesmo dia e no mesmo mês, né? No dia 7 do mês de Adar. Então, as porções da Torá em Sivan são do início do livro Bamidbar, Números, conhecido, e literalmente a tradução é no deserto. E na terceira porção que teremos aí pela frente, que é a Behalotecha, aparece uma seção de 2 versículos, né, que diz: e quando a Arvá viajava, quer dizer, a arca, que é separado do texto da Torá, que o precede e que o segue, por 2 nuns de cabeça para baixo. E os nossos sábios nos ensinam que isso é para dividir a Torá em 7 livros, ao invés da divisão normal de 5 livros. Alude-se a esse fenômeno no versículo: ele entalhou seu pilar 7, juntos, Zain 7 e Rei 5, a divisão normal da Torá, forma Z, né, que tem exatamente o valor de número 12, que corresponde ao total do ano judaico, né, que é o nível singular da profecia de Moshe. Então, o formato da letra Zain é um Vav com uma coroa na cabeça, e isso representa a coroa de toda a alma judaica que recebeu, né? Que inclusive consiste de 2 níveis, né? 2 coroas, como ensinado por nossos sábios, ou seja, sobre a outorga da Torá. Então, os próprios 10 mandamentos, Haseret Hadibrot, contêm 620 letras, e 620 é o valor da palavra Keter, que significa coroa. Por isso, os 620 letras do Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, estão inclusos aí exatamente o quê? 613 mandamentos para o povo judeu e 7 preceitos para as nações, para que as nações tenham ética, moral e espiritualidade. Então, por isso, Keter, coroa, a coroa do rei dos reis dos reis, como diz o rabino Yitzhak Ginsburg, né? As 620 joias da coroa do rei. Então, isso está bem claro que o povo judeu e os Bnei Noach fazem parte da coroa do rei. Entendeu? Então, por isso, mais uma vez, é um motivo muito bem falado pelos nossos mestres, pelos sábios do povo judeu, né? Que o não-judeu não precisa ficar com ciúmes do judeu e querer fazer conversão. Aceite a sua configuração como Bnei Noach e viva com dignidade, amor e alegria. Você tem, de fato, muita preciosidade para Hashem. Você é de alto valor para Hashem. Então, nós não temos motivo para ficarmos aí, né, com o tupete levantado e dizer, né, eu quero fazer conversão, né, ou então, né, empina o nariz e o queixo, né, o queixo,
e aí fala, não, eu vou me converter, eu não quero saber, eu quero a conversão, né? Parece aquelas crianças birrentas, né? Quando a mamãe diz não, né? Ele quer uma coisa e a mamãe diz não, então ele fica birrento, ele bate o pé, ele chora, ele esbraveja, que não sei o que, não sei o que lá. Então você Beneinô, não pode ser assim não, ok? Senão, se houvesse uma distinção no sentido de que Beneinô é algo depreciativo, né, em comparação ao judeu, então não haveria 620 joias em Keter, na coroa do rei dos reis dos reis. Haveria apenas 613 joias. Está entendendo? A Mazal, né, do nosso mês de Sivan é Gêmeos, né, que é o Teumim. E os gêmeos simbolizam exatamente o quê? As duas tábuas do pacto, né? As duas tábuas de Aseret Hadibrot, né? 2 tábuas, 5 mandamentos em cada uma delas. Então, a outorga da Torá a Israel, ela também é chamada de casamento entre Deus e o povo judeu. No Shir Hashirim, né? O Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2, o nível mais elevado de casamento é mencionado como noiva e noivo, sendo gêmeos idênticos, tamit, que nossos sábios, né, falam exatamente dessa forma, teomate, né, gêmeos idênticos, né, é aquela famosa questão da chamada alma gêmea, ok? Então, os gêmeos arquétipos da Torá são os 2 irmãos Esav e Yaakov. E esses gêmeos não somente não são idênticos, como são opostos. Mesmo assim, pelo poder da outorga da Torá, o mês de Sivan, ambos os gêmeos são retificados e tornam-se capazes de se unirem. Em todo judeu, Yaakov representa a boa inclinação, Yetzer Tov, ao passo que Esav representa a má inclinação, Yetzer Hara. Somos ordenados a amar a Deus com todo o nosso coração, com ambas as nossas inclinações, ou seja, alma divina e alma animal. Yetzer Tov, alma divina, e Yetzer Hara, alma animal. Nas 2 tábuas do pacto, e da direita se refere basicamente o lado de Yaakov, né? Então, as 2 tábuas, né? A do lado direito, ela se refere exatamente ao lado de Yaakov. E ao passo que a tábua à esquerda se dirige basicamente ao lado de Esav, né? Por isso que, nesse aspecto, os 5 últimos mandamentos está diretamente conectado, né, à relação entre o homem e o seu semelhante. Por isso que está lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não levantarás falso testemunho contra o próximo, etc, etc, etc. Então é o relacionamento exatamente do ser humano com o seu próximo, né? Está conectado com Esav, por quê? Porque os mandamentos proibitivos aqui é exatamente o oposto a de Esav, Esaú, porque Esaú fazia tudo. Adulterava, matava, furtava, roubava, cobiçava e praticava tudo que era ruim contra o próximo. Então, por isso, essa segunda tábua, ela vem dizendo, não faça, que são os mandamentos proibitivos, os mandamentos negativos, não fazer. Enquanto que a tábua da direita, ela está conectada exatamente com Yaakov, que são os mandamentos positivos, faça. Né? Então, adorar somente a Hashem, não cometer idolatria, né? Não blasfemar, não levantar falso testemunho, aliás, não tomar o seu nome em vão, e também fala a respeito do Shabat, né? Para o povo judeu, literalmente, guardar, e os Beneinua honrar o Shabat, e o 5º mandamento, que é exatamente honrar pai e mãe, né? Que está dentro dos 5 primeiros aspectos. E é exatamente conectados com Yaakov, é a tábua da direita, é o lado bom da história, por assim dizer, entendeu? Assim, até nisso daí, a própria palavra mostra que a esquerda realmente é um negócio terrível, né? Então, por isso, mandamentos proibitivos. Não assassinarás,
não abortarás, não roubarás, né? Não tem nada de roubar um celularzinho para tomar cervejinha no fim da semana, por exemplo, entendeu? Né? Respeitar a propriedade privada, a propriedade alheia, né? Então não tomarás na mão grande a propriedade alheia, né? Não cometerás adultérios ou sexos bizarros e relações proibitivas, que é o que tudo a esquerda defende, que é para fazer. E o mandamento divino diz, não faça, entendeu? Então por aí afora vai, né? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, é aquilo que eles mais gostam de fazer, né? É destruir reputações, por aí afora vai, entendeu? Então é só você analisar biblicamente as coisas e você verá que um monoteísta, ele não pode, não tem como, ele não tem fundamento realmente em defender agremiações, clubes sociais, partidos políticos que são totalmente contrários à Torá. Não tem como isso daí, ok? Então, essa é a nossa introdução do mês de Sivan, e amanhã no Shabat, né? No nosso próximo shiur, estaremos aí falando mais alguma coisa sobre o mês de Sivan. Baruch Hashem. Vamos mandar um shalom para as seguintes pessoas aí, algumas delas que sempre estão em conexão conosco. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakonei abdiv olam. A Raquel Santos, São Paulo, capital. A Jana Belife, né, ali do YouTube. O Wilson, Belém do Pará. O Marcelo Marciano, São Paulo, capital. A Cristiane, de Salvador, Bahia. Hernani Paulo, de Araranguá, Santa Catarina. A Iraci Maroto. Najib Shaul, né, de Goiânia, Goiás, né? Acho que é assim que pronuncia o nome dele. A Maria Sara Machado de Lima, de São Sebastião, São Paulo, litoral paulista. O Ederson dos Santos Silva, Curitiba, Paraná. Imelda Rios Cross. Ela reside na cidade de Rio Verde, distrito de San Luís Potosí, lá no México, né? Baruch Hashem aí, né? O México recebendo de bom agrado a tarde com a Torá. Radames Nunes, Boa Vista, Rondônia. O casal Patrícia Vieira Cerzedelo e o marido Betsal El Ben Avraham, moram na cidade de Monte Sião, em Minas Gerais. O Mário Sabadini, né, da Tijuca, Rio de Janeiro, né, que também está por aí, né. A Di Machado, né, foi a primeira a entrar na nossa live de hoje aí, né, no nosso shiur Baruch Hashem, aí Di Machado, lá de Alvorada, Porto Alegre, Baruch Hashem. A Vânia Ivonete Maria da Silva chegou em segundo lugar, medalha de prata, hein, Vânia? Né, lá de Recife, né, Pernambuco. A Maristela Maciel Correia Pereira e o marido Ronaldo, da cidade Raul Soares, lá de... o marido Ronaldo, da cidade Raul Soares, de Minas Gerais, né? A Maristela veio com a medalha de bronze, né? Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, Marília, o Mário Sabadini, acabamos de falar dele aqui, Tijuca, Rio de Janeiro, Baruch Hashem. Deixa eu ver aqui mais. A Miriam Oliveira Vidal, né? Lá da Serra do Mel, se eu não me engano, acho que é Rio Grande do Norte, né, Miriam? Né? Então, lá do Rio Grande do Norte, Serra do Mel. A Edina Silva, aqui de Bauru, da nossa sinagoga, Benenua Regional Bauru, Baruch Hashem, né? A Marinalva Augusto, né? Marinalva Augusto, por gentileza, coloca o nome da cidade e estado, que ainda não gravei. Baruch Hashem. Ok, Baruch Hashem. A Dimachá está perguntando, e o copiloto, né? A copiloto, né? A Edna, né?
A Edna está aqui, ó, para cima e para baixo, para lá e para cá, e compartilhando o link aí com o pessoal aí, né, no Zap, Facebook e Companhia Limitada. Baruch Hashem, né? Então, amados, a nossa paraxá da semana é Bamidbar, que dá acesso, né, ao nosso quarto livro dos 5 livros da Torá. Bamidbar, né, conhecido popularmente como Números, exatamente por causa da condição do censo, né, o censo que foi realizado durante o livro de Bamidbar, né? Literalmente, Bamidbar significa no deserto, ok? Então, nós vimos aí que Bamidbar é a outorga da Torá, que acontece agora dia 6 de Iyar, de Sivan, melhor dizendo, onde que a outorga da Torá no deserto. Significa que ninguém é o proprietário, por assim dizer, da Torá, porque a intenção de Hashem, o desejo de Hashem é de fato que a Torá todos tenham acesso, né? Então, dentro desse aspecto, significa que como o povo judeu aceitou a Torá, então tornou-se oficialmente o povo escolhido de Hashem, e através do povo judeu, Hashem, ele compartilha a Torá nos 4 cantos do nosso planeta para todas as nações. Por isso, as 620 joias no Keter, na coroa do rei, ok? A Marinalva Augusto é da cidade de Petrolina, lá em Pernambuco. Baruch Hashem, Marinalva. Então, nós temos essa questão. No livro Bamidbar, né, nós temos aí, de fato, né, 3 censos que foram feitos, né, com referência ao povo judeu. O primeiro censo, nós temos Reuven como cabeça do censo, né, e vai seguindo a ordem, Shimon, Yehudá, Isahar, Zebulun, Efraim, né. Depois nós temos segundo o comentários de Rashi, né, e do nosso Rebbe, que nos fala exatamente que essa primeira sequência, aqui ela está se referindo na ordem dos líderes tribais, né? Então aqui a ordem pode refletir as qualidades particulares dos líderes em lugar das qualidades das tribos, né? Então por isso o primeiro censo ele está conectado com a qualidade particular dos líderes, por isso é uma ordem dos líderes tribais, né? Então, na sequência vem Reuven, Shimon, Yehudá, Isahar, Zevulun, Efraim, Menashe, Beniamim, Dan, Asher, Gad e Naphtali. O segundo censo, ou a segunda sequência, né, do censo aqui, reflete exatamente, ela começa com Reuven, né, que era o primogênito, né, de Israel. E Shimon segue logo pelo parecer lógico, né, já que Shimon nasceu logo após Reuven. Então, nós temos aqui esse censo, ele visava aqueles aptos para o exército. Então, o segundo censo, ou a segunda sequência, está conectado pela questão aqueles que são aptos para estarem alistados, né, listados no exército. Então, novamente, Reuven, Shimon, Gad, Yehudá, Isahar, Zevulun, Efraim, Menashe, Beniamim, Dan, Asher e Naphtali, ok? E a terceira sequência, nós temos exatamente aqui sobre a questão da preparação para a guerra. Então, nesse aspecto, como o terceiro censo é para realmente preparação para a guerra, então isso significa que a sequência ela está conectada realmente com aquelas questões de seguir apto para a guerra. A segunda é apto para serem listados ou alistados, né, nas fileiras do exército. A terceira, ela está exatamente pelo tamanho dos respectivos exércitos, ou seja, as tribos mais numerosas
e devidamente mais aptas para a guerra. Então segue a sequência, né, dentro dessa terceira sequência aqui, que é exatamente o quê? Yehudá vem em primeiro lugar, né? É por isso que na questão de ir à guerra ou para as guerras, né, Yehudá é a tribo de maior número dos aptos para serem alistados no exército. Então, portanto, a tribo de Yehudá é o que tem o maior número de soldados para a guerra. Por isso que Mashiach, que vem da descendência de Yehudá, né, David, Salomão, certo? Por isso que fala as profecias sobre a questão que Mashiach lutará as guerras de Deus. E é exatamente essa conexão da terceira listagem, que vem Yehudá, Isahar, Zebulun, Reuven, Shimon, Gad, Efraim, Menashe, Beniamim, Dan, Asher e Naftali, né? Nessas sequências todas aqui, né, somente Naftali que nunca altera a sua posição, está sempre como a 12ª tribo, ok? Então essas são as 3 sequências nesse sentido aí, ok? Então a primeira está conectada com a ordem dos líderes tribais, com referência às suas qualidades particulares. A segunda está conectada com aqueles aptos para serem alistados no exército, né? Ou nos exércitos, né? São 12 tribos, 12 exércitos, né? E a terceira, aquelas tribos de maior número na sua sequência, né? O maior número vem em primeiro lugar, pois já estão alistados e aptos para a guerra, ou seja, desde a primeira tribo até a 12ª tribo, todos estão aptos para o exército, para as guerras, né? Aí entra a questão de números, né? O maior número que compõe a tribo é a que vem, então, na sequência de 1 a 12. E como Yehudá está em primeiro lugar, né, nessa listagem, ele vem ali. Então, por isso, Mashiach, ele lutará as guerras de Deus, sem sombra de dúvida. E dentro desse daqui, nessas listagens, o que nós observamos é que a tribo de Levi não é contada. A tribo de Levi, ela é contada em separado, né, posteriormente, e também a tribo de Levi, como diz os ensinamentos racídicos, né, o principal papel dos levitas, que foi separado para Hashem, né, era o estudo da Torá. Eles foram separados para ensinar o público sobre seus modos moralmente elevados e suas leis justas. Assim escreve Maimônides, né, na lei, no fim das leis dos anos sabático e do jubileu, né? Nos seus escritos ele traz essa observação. As mitzvot foram dadas com o número fixo de 613 para o povo judeu e tem regras rígidas sobre sua observância. A Torá, por outro lado, é ilimitada, no sentido que transcende as barreiras deste mundo, de forma que, se uma pessoa estuda as leis de uma oferenda queimada, isso é como se ela santificasse uma oferenda queimada a Hashem. É o que está escrito no tratado de Menachot. Assim, os levitas, cujo caminho espiritual era a Torá, não foram contados, né? Uma vez que contar é um modo de expressar limitação e fim, algo mais adequado ao restante do povo judeu. Então, por isso, quando nós lemos aí, né, no capítulo 1, verso 49, Deus falou a Moshe dizendo: somente não conte a tribo de Levi, não calcule o número deles junto com os filhos de Israel. Por isso a tribo de Levi foi contada separada. E no final deu 22 mil, né, na tribo de Levi. É o que nós temos lá no capítulo 3, no verso 39. Ok? Então, a tribo de Levi não foi contada por tratar-se exatamente
por serem responsáveis para o estudo da Torá e ensinar o povo. Assim como a Torá é ilimitada, a tribo de Levi é ilimitada, né? Então, por isso, ela não podia ser contada junto com as 12 tribos ali, ok? No capítulo 2, nós temos aí a questão do posicionamento das tribos em torno do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? Então, essa posição, né, das 12 tribos de Israel em torno do Mishkan é para mostrar exatamente aqui. Então, nós temos aqui o Mishkan, certo? O Mishkan, o centro do acampamento. E em volta do Mishkan, nós temos 4 acampamentos, né? Então, é nesse sentido que nós queremos manter o foco sobre o que o nosso Rebbe Menahem Mendel fala, sobre a questão de proteger o nosso santuário. Então, vejam bem, no acampamento, nós temos no centro do acampamento o tabernáculo Mishkan, né? No centro do acampamento, nós temos de fato o Hodashim, o Santo dos Santos, ok? Então, no acampamento, na posição do tabernáculo, nós temos os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, como é feito, né? Então, aquela famosa questão que nós aprendemos na escola, né? À nossa frente está o norte, às costas está o sul, à direita está o leste e à esquerda está o oeste, né? Então, até aqui nós vemos que à direita está o leste, onde que a porta de entrada principal do Mishkan, à direita, ela aponta exatamente a terra prometida. Você que é inteligente já entendeu o que quis dizer, né? Então, exatamente isso. Então, à direita do tabernáculo, a porta principal, que era a única porta de entrada e saída, à frente estava Moshe, Arão e os filhos de Aharon. Ao norte estavam os descendentes de Merari, ao sul os descendentes de Kehat, e ao oeste, atrás do acampamento, estavam os descendentes de Gershon. Então, esse era o núcleo do acampamento. Em torno desse núcleo do acampamento, nós tínhamos no norte o acampamento chamado acampamento de Dan, que era composto pelas tribos Dan, Asher e Naphtali. Então, nós temos aí, Dan tinha 62.700 homens na tribo, contados a partir dos 20 anos de idade. Asher, 41.500. Naphtali, 53.400. Ok? Esse era o acampamento ao norte. Ao sul, o acampamento era o acampamento de Reuven, né? Então, no acampamento do lado norte, Dan, Asher e Naphtali, tinha um total de 157.600 homens aptos para o exército. Ok? Na parte sul, nós temos Gad, Shimon e Reuven. É o acampamento de Reuven. Gad tinha 45.650, Shimon 59.300 e Reuven 46.500, um total de 151.450 homens aptos para serem alistados no exército. Ao oeste, atrás do acampamento, né, estavam o acampamento de Efraim, que era composto por Efraim, Menashe e Beniamim. Efraim tinha 40.500, Menashe 32.200 e Beniamim 35.400, dando um total de 108.100 homens. À frente, né, em leste, né, posição leste, apontando em direção à terra prometida, né, a leste, né? Então nós temos aí
o acampamento de Yehudá. Yehudá, Isachar e Zevulun. Yehudá tinha 74.600, Isachar 54.400 e Zevulun 57.400, né? Então aí tinha 186.400 homens listados para a guerra, ok? Nós temos aí, né, os filhos de Levi, né, que são Gershon, Kehat, Merari, né, em volta do santuário, né? Então Gershon era o que os Gershon e seus descendentes estavam atrás do tabernáculo, na posição oeste, Kehat na posição sul, com seus filhos, e na direção norte estava Merari, né, com os seus descendentes, os filhos de Levi, ok? Então aqui dá exatamente 603.550 homens contados a partir dos 20 anos até os 60 anos de idade. É nesse sentido que se refere, ok? Então, se você colocar aí, por exemplo, né? Por exemplo, a família judia, ela nunca foi de 1 ou 2 filhos, ela sempre foi de muito mais, né? Mas aí se você coloca, por exemplo, né, 4 filhos e mais a mãe, né? Então, em cada família, aí você multiplica 5 por 603.550, então você vai ter aí, né, mais de 3 milhões de pessoas envolvidas no acampamento em torno do Michigan, entendeu? Então é isso que está. Sem contar a tribo de Levi, ok? Sem contar a tribo de Levi, ok? Segundo os nossos estudiosos, os nossos mestres, eles falam que havia uma separação entre os acampamentos, né? Em direção um ao outro e ao tabernáculo Michigan, uma separação de um espaço em torno de 960 metros, né? Em torno disso daí, ok? Então são alguns dados para que nós possamos estar focados dentro dessa realidade que nós encontramos aqui, ok? Antes de entrarmos propriamente dito, né, na questão de proteger o nosso santuário, os ensinamentos racídicos com referência à tribo de Levi, eles assim nos dizem: aproxime a tribo de Levi, né, que nós encontramos ali no capítulo 3, verso 6. O Midrash liga o versículo 6 com a frase dos Salmos: o homem justo floresce como a tamareira, Salmos 92, 13, né? Segundo o Talmud Bamidbar, Rabá 3, 1. Por que os levitas são comparados à tamareira? A resposta é enfatizada na segunda metade do versículo, né? Então nós temos aí capítulo 3, verso 6, que diz, né? Deus disse a Moshe: aproxime a tribo de Levi e os coloque diante de Aharon, o sacerdote. Eles o servirão. Então, ele cresce como cedro no Levanon, né? Que é o que significa exatamente essa questão aqui. O significado. A pessoa pode ser correta de duas formas, né? Os cedros do Levanon também conhecidos como cedros do Líbano, né? Então, Líbano e Levanon é mesmo significado. Então, a pessoa pode ser correta de duas formas. Primeiro, um cedro é forte, alto e bonito, mas não dá frutos. Isso corresponde a uma pessoa que estuda a Torá e cumpre mandamentos visando seu próprio crescimento espiritual. Então, ela é uma pessoa correta, certo? Sem sombra de dúvidas. Mas ela não está preocupada com os outros, ela está preocupada consigo mesma. Então, por isso, essa primeira parte, ela corresponde ao cedro no Levanon, que é forte, alto e bonito, mas não dá frutos, porque ela está envolvida com o seu próprio crescimento espiritual. Ela quer saber de si e nada mais, ponto final. É um ermitão, semelhante àquele ermitão, entre aspas,
que quer dar uma de justo e se isola de tudo e de todos e vai para o deserto, que não é aprovado por Hashem em hipótese nenhuma. Mas dentro desse mesmo aspecto, a pessoa, dentro desse sentido, apesar dela ser um cedro forte, alto e bonito, né, não dá frutos. Apesar dela ser realmente uma pessoa correta, né, mas ela está preocupada consigo mesma. Ela pode estar no meio populacional, mas ela é como um ermitão. Ela está preocupada apenas consigo mesma. O segundo aspecto é exatamente os levitas. São elogiados ao serem comparados à tamareira, que mesmo não sendo tão vistosa como o cedro, dá frutas doces e saborosas, análogo à pessoa que está pronta a sacrificar um pouco do seu tempo, que ela poderia usar para outras coisas benéficas, entre elas o próprio estudo da Torá, para o seu crescimento espiritual e pessoal, mas ela abre um espaço, ela dá um tempo para poder ajudar o próximo também a se elevar espiritualmente. E este é o caminho que o ensinamento da Hassidut, dos nossos mestres do Chabad, encoraja todo judeu a seguir, e através dos seus ensinamentos, que vêm por orientação rabínica aos Benei Noach, vem também dentro do mesmo escopo. Ou seja, que nós precisamos sim estudarmos a Torá, estudarmos as 7 leis de Noach, né? Fazermos a nossa techuvá diária, fazermos as nossas preces diárias, fazermos a nossa tzedakah, etc. Mas nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixarmos de, entre aspas, abrir um tempo para o próximo, para ajudar o próximo na sua elevação espiritual, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento das sagradas letras, né? Então, a tribo de Levi, ela era assim, e depois da destruição do segundo templo, né, onde os nossos mestres dizem que cada vida precisa ter o seu santuário pessoal, cada casa precisa ser um santuário pessoal, né, da comunidade local, cada comunidade tendo o seu centro de reuniões, sua comunidade Benei Noach, a sua sinagoga Benei Noach, e literalmente para os judeus, as suas sinagogas judaicas, precisa ser um santuário de Hashem, certo? Então, exatamente para trazer esse aspecto para as nossas vidas. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão de aspirações, né, espirituais, nos falando sobre, traz a tribo de Levi e os apresenta a Aharon, o sacerdote, para que sirvam a ele, né? Como ele é Kohen Gadol, os Kohanim servem a ele, ou seguem as suas orientações. Então os levitas tinham sido selecionados entre o restante do povo judeu para atuar como os serventes pessoais a Deus. Entretanto, o sábio judeu medieval, o Rabi Moshe Maimônides, afirma que qualquer pessoa que deseja dedicar-se ao serviço de Deus pode fazê-lo. Quem o fizer passa a ser um levita espiritual, um Kohen espiritual, ou inclusive até mesmo um Kohen Gadol espiritual, independente de sua linhagem tribal. Então vejam bem como que Maimônides, ele traz sobre essa questão, sobre as aspirações espirituais. Então, nesse sentido, todo o nosso serviço a Hashem precisa ter esse nível espiritual elevado. E assim, né, somando a esse detalhe que o Rebbe Menachem Mendel nos traz, ele fala exatamente sobre a questão de proteger o santuário interior. Agora o Rebbe, ele vem de uma forma mais íntima, mais profunda para com cada um de nós, né? Onde diz, né, os israelitas devem acampar ao redor da tenda do encontro, ou seja, o Mishkan.
Então, a disposição do acampamento, como nós vimos agora há pouco, ao redor dos 4 lados do Mishkan, simboliza exatamente sua proteção ao edifício sagrado, a Torá, que ficava no seu recinto sagrado mais interior, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Certamente a Torá não necessita da nossa proteção. Pelo contrário, é a Torá e os seus mandamentos que nos protegem, e não o contrário. Contudo, Deus escolheu nos confiar a nobre missão de resguardar a Torá. Então, na realidade, essa posição do acampamento em torno do Mishkan, em torno do tabernáculo no deserto, traz para nós exatamente a questão no sentido de proteger o nosso santuário, não fisicamente falando no deserto, mas o nosso santuário interior. Então, nesse aspecto aí, o que realmente o Eterno está trazendo para o povo judeu e para os Beninoa é o sentido exatamente a nobre missão de resguardar, preservar através dos milênios, como muito bem tem feito o povo judeu, principalmente os judeus praticantes da Torá, nesse tempo todo, certo? Que nós temos aí através do Rabad, através dos rabinos Rabad, temos chegado à questão da unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, e o conhecimento monoteísta que temos aqui com o fundamento judaico, que temos aprendido. Então, a questão é resguardar a Torá. Tanto é que, vejam bem, a Aaron HaKodesh, a arca sagrada, ninguém sabe onde está. As 2 tábuas originais, as primeiras quebradas e posteriormente as segundas não quebradas, mas que permanecem e permanecerão por toda a eternidade, elas estão ali junto com a arca e ninguém sabe onde está, mas elas estão preservadas. E nos dias de Mashiach serão reveladas. Então elas estão resguardadas, ou seja, a própria Torá ela se autoprotege, mas através dos milênios foi necessário a ação do povo judeu em resguardar, preservar. E por isso o povo judeu é o único povo que guarda 100% as suas raízes. E por isso, para realmente conhecer Deus, tem que ser com fundamento judaico. O resto é tudo conversa mole. Entendeu? O fundamento é esse, não temos como fugir dessa realidade. Somente ao povo judeu que Deus se revelou dessa forma no Monte Sinai. E não se revelou mais nenhum povo, e não se revelou mais nenhum segmento religioso através dos milênios. É através do povo judeu que Deus se revela às nações, aos povos. E é por isso que o monoteísmo, o fundamento judaico, é a base para a verdadeira adoração e serviço ao único Deus. Então, de maneira análoga, diz o nosso Rebbe, devemos salvaguardar o nosso santuário interior pessoal, que se encontra dentro de nosso coração e de nosso lar, ou seja, pessoal, meu coração, minha vida, o santuário pessoal. E meu lar, a nossa casa, a nossa família, a casa que você mora, a casa que está você, é o seu lar, é o seu santuário, precisa ser preservado. E serem preservados de todas as ameaças provenientes dos 4 lados, norte, sul, leste, oeste, da fria indiferença, a espiritualidade no gelado norte, das ardentes paixões sensuais no quente sul, da autogratificação por nossos brilhantes sucessos, representados pelo esplendor amanhecer ao leste, do obscuro desespero, representado pelo anoitecer que ocorre ao oeste. Isto é preservar o nosso santuário interior, ou seja, da frieza e indiferença à espiritualidade, das ardentes paixões sensuais,
da autogratificação por nossos brilhantes sucessos, que é o egocentrismo, do obscuro desespero, representado pelo anoitecer e tudo aquilo que simbolizam as trevas, ok? Então isso é proteger realmente o nosso santuário interior e o nosso santuário lar de todas as permissidades, de todas as perversidades do mundão aí fora. Não podemos ser perversos, não podemos ser, como diz, não podemos ser profanos para podermos preservar exatamente o nosso santuário interior e o nosso santuário, o lar, a nossa casa. Então, amados, esta é a nossa mensagem para o nosso shiur de hoje, né? Para que nós venhamos preservar o nosso santuário. Por isso, né, o santuário pessoal, o santuário lar, o santuário comunidade Beneinô, o santuário sinagoga Beneinô devem ser preservados. Por isso que nós vimos aí dentro da contagem do Homer, né, no dia de ontem, né, aliás, até o pôr do sol de hoje, melhor dizendo, começou ontem com o pôr do sol, sobre Gevurah de Malchut, que é a disciplina na nobreza, ou seja, a efetiva liderança, ela é construída com autoridade e disciplina. Então, né, a liderança pessoal é de cada um. A liderança família está exatamente com o pai e a mãe da família, unidos em unidade. A liderança das comunidades Beneinô e das sinagogas Beneinô estão com os líderes, os emissários nas respectivas comunidades. Então, precisa se exercer exatamente com competência e a devida autoridade e disciplina, né? Para que não haja realmente violação, né, da santidade do santuário, pessoal, lar, comunidades. E é preciso realmente que todos estejam envolvidos dentro desse aspecto. E quando alguma coisa começa a destoar, né, então realmente a liderança precisa agir para que realmente as coisas não venham a piorar e a casa venha a cair aí dentro de um aspecto, dentro desses 4 aspectos que nós vimos aí, norte, sul, leste e oeste, né? A frieza, as paixões, o obscuro e a autoglória, né? Para que as coisas não venham desandar, ok? Então, por isso, né, vamos ser fortes na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, ok? Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, então nós adentramos, né, vamos adentrar ao primeiro dia do mês de Sivan, mês novo, né, Rosh Chodesh, né, cabeça de mês, e se porventura você quiser inaugurar a entrada do novo mês aí na sua casa, né, onde você estiver, né, faça aí um momento aí de uma refeição especial, mesmo que seja simples, mas faça como em homenagem ao novo mês, pedindo a Hashem as devidas bênçãos para que o novo mês seja muito frutífero em todos os aspectos da sua vida, ok? E ao pôr do sol de amanhã estaremos adentrando então no sagrado dia do Shabat. Então as luzes especiais de Shabat amanhã, elas serão acesas às 17h07. Se porventura alguma batinoa perder o horário, ou porque trabalha, chega já no começo da noite, ou já de noite na sua casa, acenda as luzes a si mesmo. Não pode, a batinoa não pode deixar de acender as luzes de Shabat, ok? E a partir das 20 horas, na nossa sinagoga Beneinô regional Bauru, juntamente ali com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, nós estaremos transmitindo da cidade sem limites, Bauru, interior de São Paulo, para o Brasil e as nações, a celebração do Shabat. Então, hoje à noite nós temos um encontro com o Sefirat HaOmer e amanhã
com a celebração do Shabat. Ok? Desde já, a você, família e todas as comunidades, um Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Até mais.